Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases. Primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é o seguinte: você deve ter um perfume na sua casa, sua mãe deve ter, beleza? Aí você vai perceber o seguinte, que na hora que você tira a tampinha do perfume, imediatamente você sente o cheiro do perfume, ou quase imediatamente. Bom, isso ocorre porque existe entre a superfície do líquido e a tampa, você já teve alguma evaporação. Então já existem moléculas do perfume na forma de vapor, ou se quiser chamar assim, um gás. Quando você destampa esse vidro de perfume, automaticamente essas moléculas que já se encontram no estado gasoso andam numa velocidade muito grande e aí você quase que imediatamente já sente o cheiro desse perfume. Beleza? Logo, a conclusão que a gente tem que chegar é a seguinte, que sobre todos os líquidos existe uma camada de vapor que está se formando o tempo todo de moléculas que escapam do estado líquido e passam para o estado gasoso. Estes vapores que escapam dos líquidos, eles acabam exercendo uma pressão contra as paredes do recipiente, que você chama de pressão de vapor. Bom, cada líquido tem a sua volatilidade, quer dizer, tem líquidos que são muito voláteis, que produzem uma grande pressão de vapor, e tem outros líquidos que são menos voláteis. Logicamente, produzem uma pressão de vapor menor. Tá ótimo. Então, vamos examinar agora um líquido de baixa volatilidade, que é o mercúrio. Então, vamos encher um tubo de mercúrio de aproximadamente 1000 milímetros, ou seja, 1 metro, cheio de mercúrio e vai emborcar numa cuba que já tem mercúrio. Bom, uma parte do mercúrio vai descer, sair desse tubo e vai para a cuba, mas ele não desce todo, para num determinado momento. Até aí tudo bem, já foi falado sobre isso no estudo das unidades de pressão dos gases. Beleza, mas o negócio é o seguinte, o que existe entre a superfície do mercúrio e o fundo do tubo? Porque agora está emborcado, quer dizer, e vai existir um espaço vazio, ou aparentemente vazio. O que é que você acha que tem lá? Nada? O vácuo? Absolutamente nada? Não, ali, entre a superfície do líquido e até o fundo do tubo, você vai ter o vapor de mercúrio. É baixo, mas vai existir uma pressão de vapor correspondente à pressão que esses vapores de mercúrio exercem. Vocês têm uma tabela de pressão de vapor logo em seguida, onde está sendo comparado a pressão de vapor da água, que também não é um líquido muito volátil, e o mercúrio, que é um líquido muito menos volátil. Só para comparar, vamos examinar qual é a pressão de vapor da água a 20 graus. É 17,4 milímetros de mercúrio. Qual é a pressão de vapor do líquido mercúrio? É 0,0012 milímetros de mercúrio. Logicamente que o mercúrio é um líquido de uma volatilidade mínima, baixíssima. Agora, a gente já sabe que a água tem uma pressão de vapor baixa, a temperaturas razoavelmente ambiente, 20 graus, 30 graus. O mercúrio tem uma pressão de vapor baixíssima. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer borbulhar um gás dentro dessa coluna, que pode ser de mercúrio ou pode ser de água. Vamos supor que você tem uma coluna semelhante a essa de mercúrio, só que agora é de água. E você vai então agora deixar escapar um gás que vai entrar diretamente nesse tubo. Então o que vai acontecer? O gás vai subir, é menos denso do que a água, e quando atingir a superfície da água, ele vai se espalhar naquele espaço que ali só existe vapor d'água. Existe uma pressão de vapor d'água e agora vai existir também um gás qualquer, um gás qualquer. Bem, então quer dizer que a pressão que existe ali em cima da superfície da água vai ser igual a quê? Vai ser igual à pressão que esse gás exerce, porque algumas moléculas acabaram chegando até lá, e também vai ter a pressão de vapor da água. Isso vai ser importante na resolução de alguns exercícios, e sempre que você faz o recolhimento de algum gás sobre a água, você deverá levar em consideração a pressão de vapor que a água já apresenta. Conclusão, a pressão total é igual à pressão do gás mais a pressão de vapor da água. Então, vamos resolver o exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: após certo tempo de experiência
Coletou-se um volume de 52 mililitros de oxigênio sobre a água, a 30 graus Celsius e a pressão total de 720 torrs. Quantos mols de oxigênio foram coletados? Bom, o primeiro passo é o seguinte, é você tirar a pressão de vapor d'água, porque se foi coletado sobre água, quer dizer que existe vapor d'água também. Mas foi dada a pressão de vapor d'água a 30 graus, que é 32 torrs. Quer dizer o seguinte, a pressão total é 720 torrs. Tirando a pressão da água, que é de 32 torrs, você vai obter o seguinte resultado. Então, 720 é a pressão total, vai ser igual à pressão do oxigênio mais 32, que é a pressão da água. Passa o 32 para o outro lado, vai ficar assim, 720 menos 32 vai ser igual a 688 torrs, ou milímetros de mercúrio. Agora que eu já sei qual é a pressão do oxigênio sem a água, então agora está muito fácil. A primeira coisa que eu vou fazer é passar de milímetros de mercúrio para a atmosfera. Lembrando que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou torrs. Então, X atmosferas vão equivaler a 688 milímetros de mercúrio. Faz a regra de 3, você vai achar em atmosferas, vai achar 0,905 atmosferas. Tá ótimo. Então agora você tem o seguinte. Passa a temperatura para a escala Kelvin. Então era 30 graus Celsius, somando 273, você vai obter 303 Kelvin. Tá, o volume está em mililitros, então você coloca assim, 52 mililitros. Então você vai ter 52 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Agora eu já ajustei todas as unidades e agora eu vou aplicar a equação dos gases. PV igual a nRT. A pressão é 0,905 vezes o volume, que é 52 vezes 10 a menos 3, que é igual a N, o número de mols. É isso que eu quero achar, qual é o número de mols do oxigênio. Vezes o R, que é 0,082, vezes 303. Faz esse monte de continha aí, você vai achar 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Essa é a quantidade em número de mols do oxigênio que foi recolhido. Tá bom? A segunda parte dessa lição se refere a uma equação chamada equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals, ela é a equação dos gases ideais com algumas pequenas correções. Então, por exemplo, quando você tem um gás ideal, a molécula caminha em linha reta porque ela não é atraída por nenhuma outra molécula. Então ela vai bater na parede, depois vai ser rebatida e assim continuaria o seu percurso. Acontece nos gases reais, como de fato os gases existem, as moléculas se atraem. Então, quando uma molécula iria bater contra uma superfície, na verdade as outras moléculas do gás que estão presentes também acabam atraindo essa molécula que iria colidir com uma certa intensidade, agora vai ser menor. Bom, eu gostaria que vocês pensassem assim. A concentração de moléculas interfere no número de colisões contra as paredes e interfere também na intensidade da colisão que vai ocorrer. Logo, a pressão que você deverá usar para utilizar a equação dos gases vai ser a pressão real mais uma pequena pressão que é calculada da seguinte maneira. A vezes N sobre V ao quadrado. E esse A é chamado parâmetro de Van der Waals relativo à pressão, que depende das forças intermoleculares, quer dizer, moléculas polares se atraem mais fortemente. Resumidamente, as forças intermoleculares dependem das polaridades das ligações e do tamanho das moléculas. Um segundo fator que o Van der Waals percebeu é o seguinte: qual é o volume disponível para as moléculas gasosas caminharem? Bem, se você tiver apenas uma molécula, todo o volume do recipiente é o volume disponível. Na hora que você colocar a segunda molécula, qual vai ser o volume disponível para essa segunda molécula caminhar? Vai ser o volume do recipiente menos o volume ocupado pela primeira molécula que já existia ali. Então a gente deverá fazer uma subtração em relação ao volume das moléculas. Ou seja, o volume que o gás pode utilizar é o volume do recipiente menos o volume ocupado pelas moléculas. Então existe um segundo parâmetro, um segundo fator que se refere a volume ocupado pelas moléculas do próprio gás, que é chamado de covolume. Muito bem, então a gente vai ter a fórmula que você deverá então utilizar, vai ser o seguinte: o volume do gás ideal vai ser o volume do recipiente menos um fator B,
NB, onde N é o número de mols, porque quanto mais moléculas você tem lá dentro, logicamente, vai ter um espaço ocupado por essas moléculas, vezes um fator B, que é chamado de covolume, o que significa o volume ocupado pelas próprias moléculas. Daí, a equação dos gases agora corrigida pelo Van der Waals é a seguinte, é assim, é PV igual a nRT, só que esse P deverá ser o quê? Deverá ser a pressão real mais A vezes N sobre V ao quadrado. E o volume? O volume deverá ser V do recipiente menos NB, onde N é o número de mols e B é o volume ocupado por 1 mol de moléculas daquele gás específico. Logicamente que esse B depende do tamanho de cada molécula. É lógico que os parâmetros de Van der Waals vão ser sempre fornecidos na hora de você aplicar essa equação. Bom, muito bem, então o que você deve aprender é o seguinte, a equação dos gases PV igual a nRT, ela é ótima, mas ela apresenta algumas falhas. Então, para corrigir essas falhas, você deverá usar os parâmetros de Van der Waals, que sempre serão fornecidos para você. Então, vamos resolver o exemplo 2. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. O exemplo 2 tem o seguinte enunciado. Calcular a pressão de 2 mols de butano a 27 graus Celsius, ocupando um recipiente de 20 litros, como gás ideal e como gás real. Primeiro resolvendo como gás ideal. Bem, o que a gente vai fazer é calcular a pressão, certo? Então, isso você não sabe. Essa é a sua incógnita. O número de mols é 2, são 2 mols. O volume do recipiente é 20 litros. E a temperatura 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. E o R, 0,082. PV igual a nRT, pressão P, volume 20, é igual a 2, o número de mols é 2, vezes 0,082 vezes 300. Faz a conta, vai dar 2,46 atmosferas. Isso vocês sabem fazer tranquilamente. Agora, como gás real, qual é a equação que você vai usar? Essa aqui é P mais A vezes N sobre V ao quadrado, vezes V menos NB, que é igual a nRT. Então, vamos substituir. Vai ficar assim. A pressão P você quer saber, a pressão P mais 14,47 é o parâmetro A para esse gás, vezes 2 sobre 20, número de mols pelo volume. O número de mols é 2 pelo volume 20 ao quadrado, vezes, agora o volume vai ser 20, que é o volume do recipiente, menos NB. N, quer dizer, são 2 mols, o N é 2, e o B, o parâmetro de Van der Waals para o volume do butano é 0,1226. Isso vai ser igual a nRT, vai ser igual a 2 vezes 0,082 vezes 300. Tá ótimo. Aí você começa a fazer conta, você vai chegar à pressão 2,35 atmosferas. Compara com a pressão que você teria achado usando a equação do gás ideal. Vai ficar assim, P é igual a 2,46 atmosferas. E agora, de acordo com a equação de Van der Waals, a pressão vai ser igual a 2,35 atmosferas. Bem, parece que não dá uma grande diferença quando você compara as duas pressões. Porém, quando as pressões são dessa ordem, 2 atmosferas, 5 atmosferas, qualquer coisa assim desse tipo, realmente não dá muita diferença. Vai passar a dar diferença significativa quando se reduzir muito o volume do recipiente. Para a gente compreender melhor a diferença que tem entre um gás ideal e um gás real, vamos fazer 3 experiências usando 1 mol de gás carbônico a temperatura de 298 Kelvin, usando 3 recipientes de tamanhos diferentes. Então, você vai colocar 1 mol de gás carbônico em um recipiente de 15 litros, depois esse mesmo 1 mol de gás carbônico em um recipiente de meio litro e depois em um recipiente de 0,05 litro. Em cada uma dessas 3 situações, a gente vai calcular a pressão, primeiro pela equação dos gases perfeitos, que é PV igual a nRT, e depois pela equação de Van der Waals. Então, fazendo o primeiro cálculo, você vai ter o seguinte, para o primeiro recipiente, então fica assim,
a pressão vai ser P, o volume vai ser 15 litros, o número de mols é 1, o R 0,082 e a temperatura 298. Faz esse cálculo, você vai achar 1,63 atmosferas e guarda numa tabelinha que você vai construir. Depois, você vai pegar um mol de gás carbônico e colocar em meio litro, certo? Então vai ficar assim, a pressão é P, o volume vai ser 0,5, que é igual a N, que é o número de mols, igual a 1, vezes 0,082, vezes 298. A pressão vai dar 48,8 atmosferas. E, finalmente, a pressão vai ser P, vezes o volume 0,05, é igual, o número de mols é 1, vezes 0,082, vezes 298. A pressão vai dar igual a 488 atmosferas. Beleza? Apliquei a equação dos gases perfeitos e obtive esses 3 resultados. Agora eu vou repetir esses mesmos cálculos, só que em vez de usar a equação dos gases perfeitos, vou usar a equação de Van der Waals. Ela dá um pouquinho mais de trabalho porque tem umas continhas a mais. Só relembrando, a equação de Van der Waals é igual a P mais A vezes N sobre V ao quadrado, vezes o volume, né? Vai ficar V menos NB, que é igual a nRT. Os parâmetros A e B são os parâmetros chamados parâmetros de Van der Waals, que para o gás carbônico eles valem o seguinte: o A vale 3,6, tem uma unidade aqui para ficar com a unidade compatível com a pressão. É 0,043 e tem também uma unidade para ficar compatível com a unidade do volume, certo? Beleza, vamos fazer essas contas. Então você vai pegar esses dados e vai novamente colocar na equação para calcular a pressão, só que vai ser agora a equação de Van der Waals. Aí você joga todos os dados, aí você vai achar o primeiro resultado, a pressão igual a 1,61 atmosferas. Beleza? Então você vai guardando esses dados numa tabelinha. Depois, quando o volume agora for 0,5 litro, você repete toda a experiência, faz todos esses cálculos, só que agora considerando o volume de meio litro. E aí você vai achar uma pressão de 38,8 atmosferas. E finalmente, no último recipiente de 0,05 litro, você vai fazer essas contas todas e você vai achar a pressão de 1.610 atmosferas. Então dá uma comparada, olhando agora numa tabelinha, os resultados obtidos pela equação dos gases ideais e pela equação de Van der Waals, dos gases reais. Aí você vai encontrar o seguinte: na primeira experiência você vai achar a pressão de 1,63 atmosferas usando a equação do gás ideal, 1,61 usando a equação de Van der Waals. Você está observando que eles são praticamente iguais, 1,63 e 1,61. Depois, na segunda experiência, quando você reduz o volume, aí você já vai começar a perceber que as moléculas se aproximaram um pouco. Então você vai ter uma pressão de 48,8 e pela equação dos gases reais, a de Van der Waals, você vai achar 38,8. Então quer dizer que diminuiu a pressão. Isso quer dizer que as moléculas estão se atraindo, estão batendo mais fracamente contra as paredes do recipiente. E na terceira experiência, a pressão encontrada pelos gases ideais é igual a 488 atmosferas. E pela equação de Van der Waals, a pressão obtida é 1.610 atmosferas. Quer dizer que é uma pressão muito maior do que aquela prevista pela equação dos gases perfeitos. Beleza, então agora vamos interpretar esses resultados. Para comparar esses resultados obtidos pela equação do gás perfeito e pela equação dos gases reais, você vai fazer uma relação entre a pressão obtida na equação de Van der Waals em relação à pressão obtida pela equação dos gases perfeitos, chamada de fator de compressibilidade, representado pela letra Z. Então, no primeiro caso, experiência que foi feita no recipiente de 15 litros, a relação entre a pressão obtida na equação de Van der Waals e a equação do gás perfeito, 1,61 sobre 1,63, a gente obtém 0,99, que é praticamente igual a 1. Ou seja, a pressão que você obtém por uma equação é praticamente igual à pressão que você obtém pela outra equação. Então, esse fator de compressibilidade é 1, quer dizer que não tem diferença entre as duas pressões. Tá certo? Bom, qual é a conclusão que você chega? Quando as pressões são relativamente baixas, coisa da ordem de 1 atmosfera, 2 atmosferas, 3, 4, 5, tudo bem. Praticamente você não vai encontrar diferença. Agora, vamos para a segunda situação. Isto é, você vai pegar o mesmo gás e colocar agora no recipiente meio litro. Então,
O fator Z agora vai ser igual ao seguinte. A pressão obtida na equação dos gases reais deu 38,8, dividido por 48,8, que é a pressão obtida na equação dos gases perfeitos, vai dar 0,8. Isso significa que as moléculas devem estar se atraindo. Então, vão bater mais fracamente contra as paredes do recipiente. Isso acontece principalmente com aqueles gases que são formados por moléculas polares. As moléculas polares, então, sofrem atração e, logicamente, que vão diminuir a pressão contra as paredes do recipiente. Logo, quando o fator de compressibilidade vai dar um valor menor do que 1, isso informa que as forças de atração entre as moléculas estão, assim, tendo um papel importante no cálculo da pressão. Então, as forças atrativas entre suas próprias moléculas estão muito grandes, diminuindo a pressão do gás contra as paredes do recipiente. Agora, examinando o resultado da experiência com volume menor, volume de 0,05 litro, você obtém, para o gás perfeito, uma pressão de 488 atmosferas. E para o gás real, você obtém um resultado que é igual a 1.610 atmosferas, um resultado muito maior do que aquele previsto pela equação dos gases perfeitos. Bom, qual é a conclusão que se chega? As moléculas se aproximaram demais, produzindo agora repulsão entre suas próprias nuvens eletrônicas. Finalmente, quando o fator de compressibilidade dá igual a 1, quer dizer que esse gás se comporta como se fosse um gás ideal. Depois, quando o fator de compressibilidade dá um valor menor do que 1, isso quer dizer que as forças de atração estão prevalecendo, estão predominando. E quando o fator de compressibilidade dá maior do que 1, isso significa que as forças repulsivas estão superando as forças de atração. Isso ocorre porque as moléculas estão muito próximas entre si e já começa a haver, então, repulsão de nuvem eletrônica. Gente, então agora é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho! So